Olá, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais essa live nossa aqui do CRP. Um prazer recebê-los. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Contem aí, por favor. Boa noite, Leile, Milton, Cláudia, Lúcio, boa noite. Bem-vindos todos. Tiago, Silvani, obrigada, pessoal. Helena Paula. Olá. Vamos conversar um pouco, não é? Mais uma live da sexta-feira da semana, né? Que bom, que bom. Vocês estão me ouvindo, estão me vendo? Ok. Ailton, Nica. Prazer, pessoal. Alguns alunos aí? Bem-vindos. Dando um tempinho para o pessoal entrar, não é? Que bom, plena sexta-feira. Tudo bem que na pandemia, mas estamos aqui juntos, né? Para a gente discutir aí do nosso fazer profissional. Muito bem, muito bem. Bem-vindos. Eu sou Ioneide Menezes, sou psicóloga, estou conselheira da 16ª plenária do Conselho Regional de Psicologia, nosso Conselho 02, e faço parte da Comissão de Ética do Conselho e também do Comitê de Crise, né, nesse momento que a gente está vivendo. Um convite é que vocês fiquem até o final da live, porque temos muito a dialogar, a aprender, né, a discutir. Mandem suas perguntas, enfim. E hoje a gente vai discutir o quê? O passo a passo do atendimento online. Os principais desafios disso, né? Nesse momento que estamos vivendo, tão diferente para todo mundo, que a gente tem que se adaptar a muitas coisas. E, de repente, o atendimento online, que não fazia parte da vida de alguns, né, passou a fazer. Então, a gente precisa entender como fazer esse atendimento online de uma forma ética, de uma forma técnica, né, adequada. E nada mais atual nesse momento, né, pessoal? Boa noite, Cibele, Josimary, boa noite. Ok, muito bem. Hoje a gente vai estar aqui conversando com a nossa orientadora fiscal, Marcela Leite, daqui a pouquinho, aguardando ela acenar aqui para a gente convidá-la. E mais uma live, né, pessoal? Como eu já falei antes, temas tão diversos, tão essenciais para nosso fazer profissional. Marcela já está por aí? De São Luís do Maranhão, prazer recebê-la. Que bom. Muito bem, pessoal. Marcela. Então, enquanto Marcela está chegando, isso.
Oi, Tantos assuntos. Não estou te vendo, Marcela. deixa eu virar aqui. Olá. Tá vendo agora? Não. Não, agora sim, agora sim. Rio Grande do Sul, que bom, que bom. Né? Adoro Rio Grande do Sul. Obrigada, pessoal. Que bom estar aqui com vocês. E então, só enquanto Marcela se termina ali de se organizar, a gente viu tanta coisa, né? Essas lives nossas aí. Então, a psicologia e o racismo estrutural, a atenção psicossocial à pessoa idosa, o assédio moral, o mito do amor materno, a psicologia do trânsito, democracia e controle social. Então, assim, foram tantos outros, né? Tantos temas. Então, continuem participando, sugerindo temas para a Agora. gente aproveitar esse momento. Hum, Marcela, bem-vinda. E hoje, oi. então, nossa orientadora fiscal, né, do CRP, e nosso tema hoje, passo a passo do atendimento online. Marcela, se apresenta e vamos começar aí. Tá bom. Boa noite a todas, boa noite a todos, né? Acho que mais uma vez eu queria agradecer aí pelo convite, que eu acho que é sempre bom, né? Essas ações de orientação, né? Da gente conversar mais um pouquinho sobre esse atendimento online, né? Que já chegou pra gente já faz um tempo, mas que teve um boom agora com o início aí da pandemia, né? Para quem não me conhece, meu nome é Marcela, né? Eu sou psicóloga orientadora do Conselho de Psicologia aqui de Pernambuco, né? Atuo no TEP, que é o Núcleo Técnico Político, né? Juntamente com Cessa e com Valéria, né? Então, nós ficamos responsáveis aí por essas ações de orientação, de fiscalização, né? Tentando aí, né, agregar para que os serviços oferecidos sejam sempre com qualidade, né? Cada vez mais com qualidade, né? E Uhum. aí hoje eu fui E que a incumbida aí dessa técnica, missão. Oi, Oneide. que a técnica esteja sempre aliada à ética, que é fundamental, né, Marcela? Sim, sem dúvida. Acho que acho que é um tripé, né? É o comprometimento ético, técnico e o nosso trabalho pessoal também, né? Eu acho que junta os três aí, né? Com uma supervisão quando necessário também, né? Para que a gente sempre possa trabalhar mais comprometido e oferecendo os serviços cada vez melhores, né? É verdade, com certeza, com certeza. Mas aí hoje a gente está numa proposta diferente. Nós temos aí várias questões, né? E a gente vai seguindo aqui. Vocês continuem mandando as questões, a gente vai tentar responder o maior número possível delas, né? E com certeza fica para outra live também, porque são tantas questões, né? Mas vamos começar então, Marcela. Eu quero atender online, né? Então, assim, por onde eu começo? Tá. Então, desde 2018, né, tem uma resolução do no Conselho Federal, que é a número 11 de 2018. Essa resolução, ela já permite, né, a oferta de serviços psicológicos online. Então, por onde começar? Começa pelo cadastro, né? Tem o EPSI, que é o e-psi.cfp.org.br, né? Entra no EPSI e vai preencher um cadastro, tá? Então, desse cadastro, você precisa colocar várias informações. Então, precisa colocar quais os serviços que você pretende oferecer, se é consulta psicológica, se é avaliação psicológica, se é supervisão, né? Que recursos você pretende utilizar, que plataformas e que aplicativos você pretende utilizar. Então, assim, o conselho ele não vai determinar um aplicativo ou uma plataforma, porque a cada momento surgem novos aplicativos, né, e novas possibilidades de interação. E a gente não tem autonomia e nem competência para apreciar tecnicamente esses recursos. O que a gente sempre recomenda
é que os profissionais que desejem utilizar um determinado aplicativo ou plataforma, que procurem saber se esse recurso garante condições de sigilo e confidencialidade das informações, né? E se ele domina também o uso dessa metodologia, né? Então, vai precisar informar esses aplicativos, vai precisar informar também o público-alvo, né, que pretende atender se criança, adolescente, adulto, né, a área de atuação da psicologia, né, e aí a gente tem aí algumas áreas, algumas possibilidades de atuação, né, então é importante sinalizar lá quais são as áreas, e tem um campo, que é o campo da fundamentação, tá? Nessa fundamentação, que é onde tem a grande... Isso, exatamente. Porque até então o cadastro ele é semidirigido, então tem lá as perguntinhas, né, os itens, e você vai assinalando. Quando chega na fundamentação, tem um campo em aberto, e os profissionais têm muita dúvida do que colocar nessa fundamentação, né? Mas aí lá, no iniciozinho, antes da fundamentação, o Conselho Federal ele já colocou que ele precisa fazer uma fundamentação articulando entre os serviços que o profissional pretende oferecer e as metodologias e os recursos utilizados. Então, quais recursos, quais serviços vão ser oferecidos, por exemplo, de forma síncrona, que é aquela forma em que o psicólogo e o paciente ou o cliente estão em interação ao mesmo tempo, e quais serviços serão oferecidos de forma assíncrona, que é aquela forma em que o psicólogo e o paciente ou o cliente não estão juntos ao mesmo tempo, né? Não estão em interação ao mesmo tempo, né? Então, ele precisa discriminar e informando também que condições e que garantias de sigilo e qualidade das informações, dos atendimentos, né? Onde esse atendimento vai ser realizado, onde o material psicológico vai ficar armazenado, né? Então, basicamente essa informação. Tá travando um pouquinho? Como é que tá? Para mim tá parecendo normal. Então, obviamente, todas as demais questões de sigilo, de informações e tudo continuam, obviamente, né? Mas aí na fundamentação você precisa ser bem explícita como é que vai acontecer tudo isso. É isso? Isso mesmo. E aí, Marcela, eu fui autorizada, né? E agora? Como é que eu divulgo? Como é que acontece? Tá. Então, todo profissional que preencheu o cadastro, que submeteu para apreciação, já está autorizado, né, para iniciar com a oferta de serviços psicológicos online. Alguns profissionais ainda não tiveram o cadastro apreciado, o que é diferente. Então, você preencheu o cadastro e submeteu, você já pode iniciar com a oferta dos serviços, enquanto o conselho vai fazer a apreciação. Nesse período de pandemia, isso está sendo possível, né? Antes da pandemia, não, tinha que esperar a avaliação do conselho. Só que, como eu falei lá no início, a gente teve um boom, né, de solicitações de cadastros por conta da grande demanda, né, da oferta desses serviços de forma online. Então, se antes a gente não tinha nem 50 profissionais aprovados no EPC antes da pandemia, hoje a gente já tem mais de 2.000 aprovados, né? E a gente tem aí um quantitativo de aproximadamente 5.000 cadastros que já foram realizados. Né? Então, foi bastante. Uma colega aqui na live, a Josimere, pergunta se pode ser utilizado o WhatsApp. O WhatsApp ele é um dos recursos, né, em que é possível haver essa interação, né, síncrona e assíncrona, né, entre o profissional e o paciente. Como eu sempre digo, né, assim, o profissional é que tem autonomia para poder escolher se ele se sente confortável, se ele domina os recursos do WhatsApp, se ele acredita que o WhatsApp pode garantir para ele as condições de sigilo e confidencialidade, né, sem que haja, por exemplo, interrupção, né, alguma falha na comunicação, alguma interrupção que possa atrapalhar o atendimento, ele pode utilizar, né?
Mas é importante conhecer um pouquinho sobre a tecnologia, conhecer um pouquinho sobre o aparelho. Tem pessoas que utilizam o WhatsApp no computador, tem pessoas que utilizam o WhatsApp no próprio telefone, e aí já aconteceu situações de a gente está aqui numa comunicação síncrona e chega uma ligação, né? Então, Aham. Uhum. são coisas que podem acontecer, né? Situações que podem acontecer. Então, o profissional ele tem que estar preparado para conhecer dessas tecnologias e saber como manejar para que haja o mínimo de interferências nos serviços. Importante, né? E Ah, o pessoal está comentando que é um debate que está tendo, né? Bem interessante, isso é bem importante. Você diz, então, que feito esse cadastro, você já está autorizada a trabalhar, não é? Dessa forma, isso, porém, vai haver ainda a análise desse cadastro, isso. posteriormente, né? E aí, vamos supor, esse cadastro foi reprovado, né? Depois, enfim. Eu preciso parar de atender? Isso. Então, se porventura na apreciação o cadastro ele for reprovado, normalmente quando é reprovado por insuficiência de informações, né? Então, é dado um prazo de 15 dias para que o profissional, né, entre com o recurso. Então, ele vai entrar novamente lá no EPC, né? Aí vai lá no finalzinho da página tem assim, psicólogo cadastrado, realize o login. Ele entra lá com o nome de usuário e a senha dele, vai clicar em histórico de cadastros e vai apresentar o recurso com o complemento das informações que foram consideradas insuficientes. Então, o profissional tem 15 dias para fazer esse recurso, né? Se após esse período ele não apresentar o recurso, aí ele não vai poder ofertar os serviços psicológicos online, né? E se ele perder esse prazo dos 15 dias, ele vai ter que submeter um novo recurso. Ele vai fazer um novo recurso não, um novo cadastro. Cadastro. Isso. Entendi. Uhum. A gente tem a divulgação nas redes, artigo 20, não é isso? As regras de atendimento no Brasil, no exterior, né? Você podia, Uhum. renovação de cadastro depois de um ano, então algumas questões bem específicas assim, né? Ah, Marcela, como é que eu devo solicitar o recurso? Então, pronto. O recurso é seguindo esse passo a passo, como eu tinha, né, iniciado a falar. Entra no site do EPC novamente, vai clicar lá em psicólogo cadastrado, realiza o login, vai clicar depois em histórico de cadastros, aí vai aparecer lá o nome dele, o cadastro com a tarjazinha vermelha, que vai estar informando que o cadastro está reprovado. Clica nesse cadastro reprovado e em cima vai aparecer a informação para apresentar recurso ao regional. Então, basta apresentar o recurso, preencher lá a fundamentação. Normalmente, todo cadastro que é reprovado, além do e-mail do Conselho Federal, também é enviado um e-mail do Conselho Regional com todas as que devem ser seguidas na apresentação do recurso. Aham. O pessoal está entrando aí. Alê, Nerilene, bem-vindo, pessoal. Vamos continuar aqui com o nosso diálogo com Marcela. Ah, você falou de prazo de 15 dias, não é? Para fazer essa apresentação desse recurso. E se por algum motivo eu perco esse prazo de 15 dias, como é que eu faço? Então, se perder esse prazo de 15 dias, aí vai ter que fazer um novo cadastro, né? Vai lá, clica novamente, vai criar um novo cadastro com umas informações de forma completa agora, né? Que já vai ter tido a informação do que precisa complementar. Então, nesse novo cadastro, provavelmente o profissional ele já vai colocar a informação completa, né? Uhum. Com toda. Alguém perguntou aqui, Rose, acho, Rose, ah, quanto tempo para essa aprovação? Você já comentou que por conta do que a gente está passando, enfim, e pela quantidade, né, de pessoas que estão necessitando disso, então a gente não tem um prazo aí de aprovação, reprovação, né, nesse momento. Nesse momento não, justamente por isso que o Conselho Federal ele editou uma nova resolução, né,
justamente informando que todo profissional que já tiver submetido o cadastro para apreciação, ele pode iniciar com os serviços online, mesmo sem que a gente faça ainda a apreciação, porque a gente não tem condições ainda de avaliar na medida em que o cadastro chega, né? Então, chegam muitos cadastros, ampliou bastante, até porque se a gente pensar que só em Pernambuco somos mais de 13 mil, né? Só em Pernambuco. Então, não dá para a gente fazer a apreciação na medida em que chega, mas a gente está fazendo a apreciação e todos os cadastros serão apreciados. E alguns colegas até comentam, Marcela, que não pensavam em fazer o atendimento online até a pandemia, né? E aí se viu nessa posição de ter de optar, né, por essa nova forma aí, né? Falando aí do cliente, né? Se o meu cliente quiser saber se eu estou autorizada ou não pelo conselho, como é que eu procedo? Isso, né? Esse bichinho do atendimento online, eu acho que ele, né, chegou em muitos profissionais. Fui uma delas também, que eu prefiro o atendimento presencial, né? Mas já estou familiarizada com o atendimento online também, né? Então, se o meu cliente, o seu, né, ou qualquer cliente quiser saber sobre a situação de um profissional, basta entrar lá no site do EPSI, né, que é o e-psi.cfp.org.br, e clicar lá, né, em psicólogos, né, tem lá psicólogos cadastrados. Você coloca o nome do profissional, né, em pesquisar e vai aparecer o nome do profissional e ao lado a informação autorizado. Então, todo profissional, né, toda profissional que estiver autorizada, autorizado, estará lá. Então, vai aparecer a informação, acesso, né? E aí o seu cliente vai ter acesso a isso. Vai ter acesso, isso. É uma informação que é pública para que todo mundo possa acessar. Uma outra pergunta que chega agora, Cibele Takahashi, acho que é assim, Cibele. O valor da sessão online é o mesmo da presencial? Eu sempre falo que, enquanto profissional, a gente tem autonomia para decidir o valor dos nossos serviços, né? Então, a nossa prestação de serviços, a qualidade, o investimento profissional que a gente faz é que vai determinar o valor que a gente vai cobrar por esses serviços, né? Então, o valor não muda, né? Agora, existem profissionais que têm, né, alguns serviços que podem oferecer, por exemplo, pode destinar alguns atendimentos sem fazer cobrança por aqueles atendimentos, né? Atender de forma gratuita. E existem profissionais que mantêm a cobrança dos valores habituais que já cobram no atendimento presencial, porque o atendimento, que é a prestação de serviço, ele não deixa de ser realizado e nem é diminuído por conta, né, de ser realizado de forma virtual ou presencial. Né? O que muda é a forma de interação da gente, que no presencial, né, você tem uma interação maior, uma interação mais próxima em alguns momentos, e em outros momentos, por incrível que pareça, essa interação ela parece ser mais próxima no meio virtual do que no meio presencial. Então, em relação ao valor, não há alteração, a não ser que o profissional decida por fazer ajustes. Ele tem autonomia para isso. A Rosilessa pergunta: se o cliente for procurar lá no cadastro e aí não constar ainda a aprovação? Lá no cadastro só há a possibilidade de não constar a aprovação, ou se o profissional não tiver realizado o cadastro, ou se o cadastro estiver reprovado e ele não tiver apresentado o recurso dentro do prazo. Nessas duas situações, o nome dele não vai constar lá. Mas em qualquer outra situação, se ele preencheu o cadastro e submeteu, está lá a informação de autorizado. Autorizado. Marcela, quais serviços eu posso oferecer, né, online? Tá. Acho que você falou um pouquinho sobre a questão do voluntariado e tal, mas o que mais assim a gente pode tentar? Na verdade, os serviços que acontecem de forma presencial, grande parte deles pode acontecer de forma online. Então, orientação profissional, consultas e atendimentos psicológicos, avaliação psicológica,
supervisão, né? Então, eu só queria fazer uma ressalva referente à avaliação psicológica, né? Porque eu acho que é importante que os profissionais estejam atentos a que recursos eles irão utilizar, né? Vão optar por utilizar, porque alguns recursos não possuem validação para serem usados de forma virtual, apenas de forma presencial. Então, é importante que seja consultado lá o SATEPS, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, que está disponível lá no Conselho Federal de Psicologia, né, no site do CFP, e consultar se os recursos que serão utilizados possuem essa validação, essa autorização para serem utilizados de forma virtual. Porque do contrário, né, os resultados eles não terão validade científica, porque eles não foram testados, não foram mensurados, né, nessa forma de aplicação, de utilização. Então é importante estar atento só a essa questão da utilização dos testes. E aí, pelo número de situações, enfim, que a gente pode, né, atuar online, eu posso atender todas as pessoas, crianças, adolescentes também. Sim, é possível fazer atendimento a todos os públicos, né? Criança, adolescente, adulto, idoso, casal, família, né? Todavia, é importante que em cada situação, né, o profissional avalie as condições, porque mesmo que seja possível a oferta de serviço para todos esses públicos, para todas essas demandas, em alguns contextos é importante que seja avaliado, por exemplo, uma criança que ainda é muito novinha, que ainda não tem as questões, vamos dizer assim, as funções cognitivas ainda não estão estruturadas, ela ainda não tem, por exemplo, a questão da fala, da interação, ainda não sabe manusear o equipamento, ainda não sabe, né, ainda tem dificuldade para interagir, né, por meio virtual, onde você precisa utilizar do lúdico, né, de outras questões e que às vezes inviabiliza o atendimento online, né? Por exemplo, autismo, né, transtornos de modo geral, alguns transtornos específicos. Então, por exemplo, se você atende uma pessoa que tem mutismo seletivo, né? Como você vai fazer uma interação de forma virtual com uma pessoa que tem mutismo seletivo, né? De que forma você vai fazer um trabalho com qualidade, né? Ou alguém, algum paciente ou algum cliente que está em alguma situação de violação de direitos ou a ideação suicida, né? Ou alguma outra questão que o profissional julgue que seja mais importante realizar o atendimento presencial, né? Como os atendimentos presenciais eles já estão acontecendo, né? Alguns profissionais já retomaram, então em alguns contextos seria importante ou direcionar para o atendimento presencial ou avaliar, né, nessas questões. Em alguns contextos, por exemplo, tem profissionais que não estão fazendo atendimento a crianças, mas fazem orientação aos pais dessas crianças, né? Sim. E aí conseguem dar esse suporte na orientação aos pais, mas não conseguem realizar o atendimento à criança, né? Como realizariam se tivessem isso. Uhum. E aí, bom, o pessoal aqui está colocando que é um desafio, né? Realmente atender a criança nesse. Renata Coutinho, é um desafio atender a criança, né? Dessa forma, né? No atendimento online. E Psicachieboli. Kátia Eboli. Kátia Évora, Kátia Eboli. Isso também, né? Importante o cuidado com as crianças, né? A Mônica Souza fala na situação de avaliação psicológica referente à violação de direitos de infantes, só presencial mesmo. É o que você acabou de colocar. As maiores dúvidas, Marcela, assim, além dessas que a gente está discutindo aqui, está falando, você está trazendo para a gente, quais seriam, assim, os que você mais percebe, ou que te perguntam mais, te questionam mais?
Muita gente questiona sobre o formato do atendimento, né, sobre os locais para realização do atendimento, né, porque às vezes o profissional tem um local adequado para a oferta do atendimento psicológico, mas do outro lado, o paciente às vezes ele não está num local que garanta o sigilo, às vezes moram, né, mais pessoas, ele não tem como divide o cômodo, né, o quarto com o irmão, com a irmã ou com outra pessoa, e não tem como fazer esse atendimento sozinho em condições que garanta esse sigilo, né? Então é importante que sejam observados os dois lados, né? Outros recursos, na verdade, por exemplo, nos processos de avaliação psicológica, né? Assim, os profissionais estão usando a criatividade, né, para poder realizar um trabalho, porque a gente precisa observar, né, a pessoa avaliada na execução do teste e observar a pessoa em si, né? Então, algumas vezes existem profissionais que estão utilizando, por exemplo, mais de uma câmera, né? Utilizam pelo computador uma chamada de, né, através da comunicação por vídeo e ao mesmo tempo pelo telefone uma outra chamada de vídeo também para que possa observar todo o ambiente e garantir, né, que aquela pessoa está sozinha naquele espaço, que as condições de sigilo e confidencialidade estão sendo mantidas, né? Dúvidas também que sempre chegam, né? E que nada mudou, independente de ser presencial ou online, a necessidade do registro documental, a necessidade de arquivar esse material psicológico permanece igual, né? A exigência permanece igual. É muito importante isso que você traz, porque as pessoas acham que por conta de ser online, então pode abrir aí algumas questões que fazem parte do nosso fazer, da ética, né, profissional. Então isso é muito importante, né? Você precisa ter os registros sempre, né? Isso. Online ou não, né? A psicóloga Renata Coutinho também traz, acredito que agora, após essa pandemia, estamos adquirindo experiência no atendimento online. Com certeza, né? O que a gente está vendo, né? E buscando aqui orientação com relação a isso, né? Eu tenho recebido muitos depoimentos de pessoas que não queriam atender, de profissionais que não queriam atender online de forma alguma, né, que só queriam um atendimento presencial, mas que hoje já se surpreenderam e estão habituados ao atendimento online, né, e muitas vezes estão mesclando com o mesmo paciente, atendem uma semana presencial, uma semana online, né? Então, tem gente que está conseguindo fazer essa, né, mesclando entre os atendimentos presenciais e virtuais, e tem profissionais que realmente descobriram essa possibilidade e que a gente consegue oferecer o atendimento psicológico, né, os serviços de psicologia para pessoas em qualquer lugar do mundo. Né? Então, isso também fez com que, por exemplo, brasileiros que moram no exterior, né, pudessem ser atendidos por psicólogos brasileiros que conhecem da cultura, da realidade, né? Então tem essa questão do idioma, enfim, isso. Verdade, né? A psicóloga Elizabeth pergunta como arquivar esse registro de forma online. Tá. O arquivo online, né, o profissional ele pode fazer o registro dele criando, né, tem profissionais que criam modelinhos de como fazer o registro documental, seguindo as orientações da resolução, né, da 1 de 2009, né, que fala sobre o registro documental. Então, coloca lá os dados de identificação do profissional, né, do paciente, o motivo pela procura, né, do serviço de psicologia, seja ele atendimento, supervisão, enfim, nos atendimentos ou nos serviços prestados, o que foi trabalhado, se houve algum encaminhamento, e pode arquivar, mantendo o cuidado para deixar arquivado de uma forma em que só o profissional acesse o documento. Então, tem pessoas que colocam, por exemplo, um computador que é utilizado por várias pessoas. Né? Você pode criar logins específicos, isso. Pode proteger por senha os documentos, aquelas pastas dos registros documentais, né? Você pode fazer essa proteção, garantindo que só o profissional acesse aqueles documentos. Até porque
só diz respeito ao próprio profissional e ao paciente ou e àquela pessoa atendida, né? Com certeza, né? Com certeza. A RSCA 2020 pergunta: a resolução do Conselho 04 de 2020, 04-2020 ainda está em vigor? Sim, Do Conselho Federal. Uhum. sim, ela ainda permanece em vigor. É essa resolução que justamente permite essa oferta dos serviços sem que a gente tenha apreciado ainda, né? O profissional que preencheu o cadastro, ele já pode iniciar. E essa resolução também, a 4 de 2020, ela suspendeu alguns artigos da 11 de 2018, porque a 11 de 2018, ela trazia que os atendimentos nas situações de violação de direitos ou nas situações de emergências e desastres, de urgência e emergência, ela trazia como sendo necessário o atendimento presencial. A 4 de 2020, ela permite que esses atendimentos eles aconteçam de forma virtual, né? Levando justamente em consideração o momento da pandemia que a gente vive e levando em consideração também que o prejuízo é maior se aquela pessoa ficar sem atendimento do que ela receba um acolhimento e um atendimento de forma virtual, né? Uhum. Afinal de contas, é o cuidar, né? Que é o mais, que é o fundamental aí, Exatamente, né? é o foco do nosso trabalho, né? Verdade. E a gente também poder quebrar aí essas dificuldades, né? E fazer diferente, né? E se adaptando a novas situações, né? O pessoal pergunta também outras dúvidas, como é que eu faço para falar com o CRP? Tá. Nesse período de pandemia, a gente ainda não retomou aos atendimentos presenciais, né? Ainda estamos trabalhando de forma remota. No nosso site tem todas as informações de contato para que os profissionais possam entrar em contato conosco. Com o NUTEP, que é o Núcleo Técnico Político, especificamente, a gente tem um e-mail, né? Se o Rani quiser colocar aqui, já deixar disponibilizado aí, fixado, pode colocar o nosso e-mail, que é o nutep@crppe.org.br, e tem também um número, tem um celular que está disponível para atendimento nas situações de orientação e fiscalização, né? Que aí ela pode disponibilizar também, deixar fixado, né? Uhum. Inclusive, esse celular, ele faz um rodízio entre nós, né, entre as fiscais, e nesse período, inclusive, ele está comigo. Então, das 10 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta, podem entrar em contato, que serão atendidos e as dúvidas, né, sempre que possível, serão sanadas. Aproveitando, Silvani, coloca o nosso aí do comitê de crise também, né? Covid-19, né? Que a gente também é um comitê criado nesse momento atípico, né? Para todos nós. Mas você vai poder também pedir orientações, denúncias, sugestões. Então, vamos lá. Nós temos uma outra pergunta, Franklin Silva. Pergunta: estou me formando agora. Quais são os documentos para dar entrada no CRP? Foge um pouquinho. Foge um pouquinho, mas Franklin, no nosso site tem toda essa informação. Se você clicar lá no crppe.org.br, clica lá em profissional e depois em inscrição. Aí tem toda a informação para inscrição de pessoa física e pessoa jurídica, com a documentação necessária e um formulário para ser preenchido. Uhum. E a Elizabeth Apolônio, você já comentou sobre isso, clientes do mundo inteiro, né, que a gente pode atender aí online. Ela diz qual é a resolução. Você também já falou, né? Repete aí, Marcela. A gente tem as duas resoluções, né, que norteiam o atendimento psicológico nesse período aí, que é a 11 de 2018 e a 4 de 2020. A Elizabeth, inclusive, falou comigo hoje. Hoje ela ligou. A Kátia também, a Kátia Éboli, eu também orientei hoje. Né? Teve algumas pessoas. Estão te mandando abraços aí. Graça de mim. Então, tenho professores, tenho alunos aqui conosco. Que bom, que bom. Muito bem, pessoal. É importante, né, a gente com esse projeto de lives que participem, né? E sugiram também,
né? Novos temas para a gente não perder aí, manter esse espaço, né? Até depois da pandemia, com certeza, né? Isso. Ah, estão perguntando se vai ficar gravado. Vai sim, né, Silvani? Estaremos aqui com essa live gravada. Vamos ver aqui. Ah, os requisitos para atuar como autônomo são os mesmos para o atendimento online e presencial? De alguma forma já falamos sobre isso, mas enfim. Falamos, mas muitas vezes os profissionais eles não lembram que realmente esses requisitos eles permanecem. Então, existem algumas regulamentações que não são exigências do conselho, são exigências do município, né? Para que qualquer pessoa possa atuar de forma autônoma. Então, como nós precisamos ter lá o SIM, que é o cadastro de inscrição municipal, a contribuição do INSS, né? Então essas exigências elas permanecem, né? Independente do serviço ser presencial ou online, isso permanece sim. Psivânia pergunta: o cadastro do EPSI que foi pedido por e-mail para atualizar, será respondido por e-mail também? O que os profissionais que, após submeterem o cadastro, eles não conseguem fazer a edição no cadastro atual, né, para fazer a alteração. Só quem consegue fazer é o próprio conselho. Então, todo mundo que está solicitando alguma alteração no EPSI, de inclusão de recursos ou de alteração do público atendido, alguma situação de atualização de informações, de atualização de e-mail. Então, nós estamos fazendo essa atualização, mas responderemos por e-mail assim que fizermos todas essas atualizações. Uhum. Conselheira Ana Maria aqui conosco, bem-vinda, que bom estar aí presente. Vamos ver. Mais Quem? alguém? Mais alguma pergunta que já foi feita? A Marcela já respondeu. Hum, E aí, Marcela, o que que chega para você assim mais pessoalmente? O que que o pessoal mais pede, pergunta? Existem muitas dúvidas, na verdade, em relação, por exemplo, às interrupções que acontecem por questões de telefone descarrega, a internet trava, né? A comunicação fica truncada, interrompida no meio do atendimento, às vezes, né? Então, são situações que precisam estar previstas nesse contrato estabelecido, né? Lembrando que a resolução ela recomenda a necessidade de um contrato estabelecido entre as partes, entre o paciente e o profissional, né? Mas não é obrigatório, não é um contrato obrigatório, mas é uma recomendação e que é importante que muitas vezes protege o profissional, né? De algumas situações, tá? Então, por exemplo, é importante que seja avaliada essas questões de interrupção da comunicação, né? Porque em algum momento pode acontecer. E aí, o que fazer com isso? Isso precisa já ser dialogado nesse contrato. Olha, se a dificuldade da comunicação acontecer por minha parte, a conduta, né? A gente pode remarcar, pode ver um outro horário, um outro momento para poder dar continuidade, né? Vamos supor que descarregue o telefone por uma questão minha que não observei que o telefone estava com pouca bateria para fazer um atendimento, né? Então, são condições que todos os profissionais precisam observar. Se aqueles recursos estão adequados, se o computador está com bateria suficiente para a realização do atendimento, se a internet está estável, né? Então, por isso que é importante que a gente tenha uma internet, né? Uma boa internet para que essa comunicação possa ser sempre mais fluida, né? E não fique travando ou seja interrompida, que é algo que chega muito, né? Tentar ao Outra máximo cuidar daquele espaço, né? Também, né? Para que ocorra tudo da melhor forma possível, né? É o exatamente. cuidado também, faz parte desse cuidado.
Sim. Uma outra questão que chega, qual a diferença entre plantão psicológico e psicoterapia online? São situações diferentes, né? A psicoterapia online, ela tem uma continuidade, né? O atendimento psicológico, você vai dando continuidade, tem as sessões que se seguem, né? Uma ou duas vezes a semana, dependendo da demanda. Existe um projeto de trabalho específico. O plantão psicológico, ele é um atendimento mais pontual, mais específico, né? Que muitas vezes se faz um acolhimento, se faz uma escuta e um encaminhamento para um outro profissional, para um outro serviço, né? Então há Uhum, uma distinção entre o plantão psicológico e a psicoterapia, né? uhum. A RSCA 2020 pergunta: esse contrato que é utilizado no online é possível trazer para o presencial? Sim, sim. Hoje em dia, muitos profissionais já têm utilizado o contrato de forma física, né, de forma escrita e não somente de forma verbal, né, justamente para garantir essas questões de atrasos, né? Então, atrasos, faltas, reajustes, férias, outras questões, né? Uma coisa que é bem importante, né, independente do atendimento ser presencial ou online, a autorização para o atendimento ao menor, ela é exigida, né? Foi algo que a gente não falou, mas que é bem importante, né? Que os profissionais precisam solicitar a autorização dos responsáveis para realizar o atendimento de crianças e adolescentes, tá? Aham. Uma outra coisa que chega, né? Você tinha perguntado o que é que chega muito, às vezes chega muita queixa, a gente recebe muita queixa não dos profissionais, mas de alguns pacientes, sobre a questão da violação do sigilo profissional. Ou seja, em alguns contextos, os profissionais não estão trabalhando em locais que garantam esse sigilo. Então, por exemplo, eu estou falando contigo agora, mas aí de repente passa alguém aqui por trás de mim, né? Uhum. Que sigilo é esse, né? Que cuidado é esse que a gente, né, tá tendo? Então precisa O ter uso do atenção a fone isso. de ouvido, o uso do fone de ouvido também, né? Que é uma coisa, né? Você Sim, pensa assim, você não, mas se o paciente minimiza você minimiza as possibilidades de outras pessoas, né? Ah, verdade. Aproveitando então um pouco isso, né? Dessa coisa tanto que a gente fala do cuidar. Fala um pouco sobre a divulgação, né? Indevida nas redes, que a gente cada vez mais a gente sobre não só sobre atendimento online, mas agora como o nosso foco é o atendimento online, então qual seria uma divulgação indevida, né, sobre isso? sim, sim. Né? Eu costumo dizer que a gente precisa manter, né, o cuidado com as exigências que constam lá no artigo 20 do nosso Código de Ética, né, que é o código que normatiza aí a nossa profissão, a nossa atuação, e no artigo 20 ele fala bem sobre publicidade profissional, né, sobre como devemos fazer essa publicidade. Então, tem lá informar o nome completo, o número do CRP, fazer referência a títulos ou qualificações que possua, né? Não fazer previsão taxativa de resultados, que é uma coisa que a gente vê muito na internet. Então, assim, perca o medo de dirigir, por exemplo, né? Ah, com que, enfim, com possibilidades assim que não a gente não garante isso, né? A gente escolheu trabalhar com uma profissão que o resultado ele chega a médio e longo prazo, mas o resultado ele não depende só de nós, ele depende muito mais do nosso paciente, do investimento dele nesse processo todo, né? Que nós vamos auxiliar, mas que não somos nós que vamos garantir esse resultado, né? Então, a gente não pode garantir. E outra coisa que chega muito é a questão do preço, né? Da utilização do preço como forma de propaganda. A gente não pode chamar a atenção ao nosso trabalho pelo preço. Eu posso dizer que eu, Marcela, sou psicóloga, eu trabalho com avaliação psicológica, com orientação profissional, supervisão, mas eu não posso dizer, olha, venham, me procurem porque o meu preço é o mais baixo, é o melhor do mercado.
né? Eu não posso chamar a atenção por conta disso, eu tenho que chamar a atenção pelas minhas qualificações enquanto profissional, né? Pelos serviços que eu posso oferecer. Então, isso E é que um assim cuidado. você tenha mesmo, né? Preparo e tal. Isso, Informação, né? exatamente. Marcela, o pessoal está pedindo aqui para que comente novamente, né, sobre a resposta das apreciações dos cadastros. O pessoal um pouco preocupado aí com o prazo, com o tempo, enfim. Certo. Quem já enviou o cadastro para apreciação, né? Como eu disse, eles já podem iniciar com o atendimento online sem nenhum problema, porque já estarão lá como autorizados. A questão é que nós não temos condições de avaliar na medida em que os cadastros chegam, porque são muitos cadastros e nós não temos, né, pessoal suficiente para avaliar. Veja que hoje somos quase 13 mil profissionais, né, um pouquinho mais de 13 mil profissionais aqui em Pernambuco e temos aproximadamente 5 mil cadastros lá no EPC. Desses 5 mil cadastros, a grande maioria já foi apreciado. Né? A grande maioria já foi apreciado, mas a gente ainda tem uma boa quantidade para avaliar. Né? Estamos fazendo o possível para darmos conta, não só nós, mas todos os regionais estão com grande demanda de avaliação dos cadastros, né? Mas estamos avaliando e os profissionais podem ficar tranquilos porque eles podem continuar com a oferta enquanto nós fazemos a avaliação. E assim que avaliarmos, o profissional vai receber um e-mail, né, com a confirmação, com o resultado dessa avaliação. Seja a informação de que está aprovado, seja a informação de que está reprovado. Então, o profissional sempre vai receber esse retorno, né? Sempre, O pessoal está sempre. Bom, é importante, é importante. A Travessia Psi fala o seguinte: violência contra a mulher. Uma advogada pede uma declaração urgente por e-mail que a vítima está sendo acompanhada pela psicóloga. Pode enviar por e-mail para termos jurídicos? É uma pergunta. Pode enviar por e-mail para termos jurídicos essa declaração de que está sendo acompanhada pela psicóloga. Uma declaração para a psicóloga. Está sendo acompanhada pela psicóloga para a advogada. Ela quer saber se essa declaração pode ser encaminhada por e-mail. Veja, toda comunicação, né, os profissionais eles recebem constantemente demandas para a produção de documentos, né, seja declaração, relatório, parecer ou laudos, né, então é importante que o profissional tome todos os cuidados para garantias do sigilo, né, desse documento. O documento ele é sobre o cliente, ele é do cliente, do paciente, né, é importante que seja enviado para o paciente, né? E se esse paciente quiser disponibilizar para um advogado, para a saúde, ou para a educação, para outro serviço, aí o próprio paciente é que vai fazer essa disponibilização. Uma outra coisa que é importante constar nos documentos produzidos, né, até a própria resolução A6 de 2019 ela traz isso, que a gente precisa deixar registrado no documento a finalidade dele, para que ele não seja utilizado para fim diverso daquele que ele foi produzido, né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Uhum. Uma outra pergunta com relação à divulgação aqui, RSCA. Obrigada pela participação de vocês. Se o profissional colocar o primeiro e o último nome e abreviar os nomes do meio na divulgação, é uma forma indevida de divulgar? Não, é uma forma possível de divulgar. É uma forma possível. O código de ética ele traz que você tem que colocar lá o teu nome completo e o teu número de CRP. Existem profissionais que têm nomes muito extensos, né? Tem muitos sobrenomes e aí acaba ficando muito extenso. Então, há essa recomendação para que possa ser abreviado os nomes intermediários, mantendo-se as iniciais e mantendo o primeiro e o último nome. Uhum.
Uma outra pergunta, Kátia Eboli, novamente. Marcela, mulheres vítimas de violência doméstica podem ser atendidas de forma remota? Você Sim, já falou um pouquinho, né? nesse período de pandemia está sendo possível fazer esse acolhimento e esse atendimento a essas mulheres vítimas de violência, sim, porque o entendimento é justamente que é mais benéfico o atendimento ser realizado de forma online do que não ser realizado atendimento algum, né? Então, Uhum, é possível sim, essa resolução ela permite, né, esse atendimento de forma online. uhum. Uma outra questão aqui foi Rosilessa, no site do conselho, se o cliente for fazer a busca, diz que não existe esse profissional. Só não vai existir esse profissional se ele for recém-inscrito, né? Existe um prazo de alguns dias para que haja uma sincronização dos dados entre o Conselho Regional e o Conselho Federal. Então, por exemplo, o profissional que se inscreveu e recebeu a certidão hoje, né, do conselho aqui do 02. Se ele for pesquisar hoje o nome dele lá no site do Conselho Federal, no Cadastro Nacional, ainda não vai aparecer o nome dele, porque é necessário ainda alguns dias para que haja essa sincronização dos dados, né, entre o Conselho Regional e entre os regionais, né, entre todos os regionais e o federal, para essa atualização de banco de dados. Uhum. Algumas pessoas também perguntam, Nicamor 3000, como consegue esse modelo de contrato escrito? É interessante assim que não existe, né, esse modelo fixo. Às vezes as pessoas pedem muito essa coisa de um modelo, né? Um Isso. modelo de documento, um modelo de contrato. Então, assim, é muito de cada um, né? Você vai construir aí esse documento, né? Seja ele o documento, seja ele esse contrato, é isso mesmo, né, Marcela? E isso até porque a forma de trabalhar de cada profissional, ela pode variar, né? Então eu posso trabalhar de uma forma e você trabalhar de outra. Eu posso estabelecer algumas regras e você vai estabelecer outras regras distintas da minha, né? Das que eu coloquei. Mas a resolução, a 11 de 2018, existe ela na forma comentada. Na forma comentada, ela traz algumas sugestões, né, de informações que devam constar no contrato, tá? Uhum, Mas ela sempre dá autonomia para que os profissionais possam escolher, né, outras regras, outras situações para serem colocadas, né, nesse contrato. Uma coisa que é importante é só frisar no contrato que quando ele é, né, por esse meio tecnológico e serviços online, ele precisa estar informado que é de acordo com a legislação brasileira. Porque mesmo que, por exemplo, eu sou psicóloga, eu sou registrada no conselho aqui de Pernambuco, mas por algum motivo eu estou fora do país, né? Eu estou estudando, eu estou em viagem, eu estou em outro país. Nesse caso, os profissionais eles precisam se adequar à legislação do país onde eles estiverem fisicamente, mesmo que eles estejam em outro país e queiram oferecer serviços a brasileiros, né, serviços aqui pelo EPSI, não é possível. É preciso que eles se adequem à legislação do país em que eles estiverem fisicamente. E nós, aqui, quem está no Brasil oferecendo esses serviços, aí sim, nós podemos oferecer serviço para pessoas em qualquer lugar do mundo, mas deixando essa informação registrada, que é de acordo com a legislação brasileira. Infelizmente, pessoal, estamos no finalzinho, né? Muitas dúvidas, eu imagino que tenham sido sanadas, outras apareceram, vão aparecer, mas enfim, participem, né, do conselho, participem, entrem em contato, sugiram temas, se disponham aí para conversar também, né, conosco. Então, a gente lembra também dos canais de comunicação aí, não deixem, né, de encontrar com a gente, de estar a gente fazendo junto, né, esse trabalho, tá certo? Marcela, se despeça aí, a gente está no finalzinho. Tá. Eu queria mais uma vez agradecer, né? Eu acho que é bem importante essas ações que a gente aqui, que o Conselho está fazendo, né, de orientação, é uma daqueles profissionais que moram distantes, ou até de profissionais que são de outros estados, mas que também querem trocar com a gente, né?
Eu acho que é importante sempre essa troca, dizer que a gente está disponível, né, que todas as dúvidas podem ser encaminhadas aí pelo e-mail e pelo telefone que foi informado, né, que estamos à disposição, apesar de estarmos aí de forma remota, mas continuamos atendendo, continuamos à disposição, né? Qualquer dúvida, eu acho que é muito importante. Liguem, mandem e-mail, perguntem antes, né, para que possam evitar qualquer transtorno mais na frente, né? Eu acho que é sempre importante a gente prevenir, né? E essas orientações elas têm exatamente essa função, né, de prevenção, de cuidado. É isso mesmo. Pessoal, boa noite, bom final de semana. Muito obrigada pela companhia aqui, em plena sexta-feira, né? Muito obrigada. Os alunos, amigos que estão por aqui também, meus, de Marcela. Até a Pois próxima terça-feira, né? Nós temos live de novo aí na terça-feira, às 19 horas. Um beijo sim, grande para todo mundo. Marcela, um beijo grande. um beijo Obrigada, grande, pessoal. amigo. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Nada, tchau, tchau. Boa noite. Boa Boa noite a noite. todas e a todos. Boa noite, pessoal. Tchau.